Desde a invenção da web no início dos anos 90, as coisas evoluíram dramaticamente. Se o Tim Berners-Lee, o criador da web, tivesse dormido lá naquele mesmo ano e só tivesse acordado no meio dos novos anos 20, ele com certeza não reconheceria a sua criação. Hoje em dia, praticamente todo mundo que acessa a internet utiliza algum tipo de serviço ou aplicativo que requer um login, e existem várias grandes empresas de tecnologia que estão sempre ali disputando a atenção e os dados dos usuários, mantendo essas informações cruciais para os seus negócios completamente trancafiadas nos seus próprios servidores. A ideia de pagar com dados é comum e faz parte do modelo de negócios de vários serviços que nós usamos todos os dias. Mas, ao mesmo tempo que essa abordagem democratizou o acesso a certos recursos e conteúdos, já que ela remove a necessidade do usuário tirar o dólar da carteira, ela também tirou o controle dos dados pessoais dos usuários. Curiosamente, o próprio Tim Berners-Lee, criador original da web, tem um novo plano para modificar como a sua própria invenção pode funcionar no futuro, modificando a web que a gente conhece para um modelo um pouco mais descentralizado. Esse plano vem ganhando forma sob o nome de Solid. Já ouviu falar? Eu também não tinha. O Solid tinha passado despercebido por mim por vários anos, até que um dos membros do canal, o Arxtur, mencionou sobre ele em um DioLinux Responde de alguns meses atrás. A ideia central do projeto é colocar o poder de dados nas mãos dos usuários de volta, mas para que isso realmente aconteça, o projeto vai precisar superar vários obstáculos complexos, desde questões técnicas, incluindo confiança, segurança e acessibilidade. Essa é uma ótima hora para você aprender mais sobre o Solid, afinal, não tem como não questionar, será que esse aí vai ser o futuro da internet mesmo? Nós vamos conhecer melhor essa ideia com o apoio da Hostinger. Uma das possibilidades do Solid é hospedar os seus próprios dados, como você vai descobrir daqui a pouco. E a Hostinger pode te ajudar com isso através de servidores VPS de todos os tamanhos. Autonomia tem tudo a ver com prover a sua própria tecnologia e criar o seu site pessoal ou para sua empresa. Faz parte de sair um pouco da roda dos algoritmos das redes sociais. Conheça os serviços da Hostinger acessando hostinger.com.br/DioLinux e use o cupom DioLinux para 10% de desconto. A forma mais simples de entender o que o Solid faz é justamente entender o problema que ele tenta resolver. Hoje em dia, grande parte dos serviços mais populares da internet são ancorados na coleta de dados, que, como eu mencionei, tem os seus prós e contras. Um dos problemas é que geralmente não existe uma alternativa para isso. O serviço é ofertado de uma determinada forma, que a única maneira de tirar proveito dele é compartilhando dados pessoais. Em parte, um dos motivos para isso é que gerações mais recentes não compreendem a ideia de pagar por softwares como algo plausível, o que impulsionou muitas empresas a desenvolver o seu modelo de negócio já pensando nisso e criando uma alternativa de pagamento que costumeiramente são os dados. A gente explora isso um pouco mais nesse vídeo a respeito dos softwares parecerem estar ficando piores com o tempo. Vou deixar o link aqui na descrição, depois você confere. Outro problema, que é uma consequência dessa forma de operação, é que os dados que você compartilha com uma empresa ficam armazenados nos servidores dessa própria empresa, sem que você tenha real controle sobre eles. Considere que cada uma das empresas que oferecem serviços que você use e que façam coleta de dados para qualquer tipo de tratamento acabem criando o que o Sir Tim Berners-Lee chama de silos digitais. Silos digitais podem ser encarados basicamente como caixas pretas de dados. Elas ficam fora do seu alcance, seladas e não são acessíveis por outras empresas ou softwares, a menos que exista, claro, algum interesse comercial, com alguma API, talvez alguma coisa assim. É sempre mais fácil enxergar o problema do nosso lado, mas atualmente esse aí é um problema para ambas as partes. De um lado, os usuários não conseguem controlar os seus dados como quiserem e não conseguem transferir suas informações entre serviços. Do outro, as empresas acabam tendo a responsabilidade de tratar os seus dados com muito carinho sob o risco de processos judiciais, especialmente depois das regulamentações a respeito de tratamento de dados. A proposta do Solid é interessante, ele não é uma nova internet, ele é um protocolo e um esquema que modifica a estrutura de como os dados são mantidos. A boa notícia é que você pode utilizar ele de qualquer navegador comum, não vai precisar de nenhum software especial. A má notícia é que ainda assim não é tão simples. A estrutura mais chamativa do Solid, que inclusive é um acrônimo para Social Linked Data, é o que se pode chamar de PODS, sigla para Personal Online Data Store. Para entendermos isso um pouco melhor, imagine que você é um usuário que tem contas nas mais variadas empresas de tecnologia. Cada empresa tem um perfil seu com os dados espalhados por toda a internet que você compartilhou.
Como esses dados estão sob o controle de terceiros, é praticamente impossível transicionar entre aplicações sem que você perca alguma coisa. Por exemplo, se você usou o Spotify por anos e criou toda a sua biblioteca de músicas por lá, com o algoritmo do Spotify tendo aprendido seus gostos e sendo capaz de sugerir novos artistas que você gosta, é quase doloroso migrar para algum outro serviço como o Apple Music, o YouTube Music, afinal, você não vai conseguir levar suas músicas e as suas playlists e o aprendizado do algoritmo junto com você. De certa forma, esse aí é um dos trunfos de serviços como o do Spotify. E é curioso pensar que um dos motivos para você permanecer em um serviço assim é eles terem acesso aos seus dados e você não. Apesar de eu estar utilizando o Spotify como exemplo, que inclusive é um serviço que eu uso e gosto, o conceito não se limita a ele. Na verdade, ele se aplica praticamente a todo o produto de uma Big Tech. A ideia dos pods do projeto Solid é criar um local onde você possa centralizar os seus dados, removendo eles dos servidores das empresas e mantendo eles sob o seu controle, literalmente. Com os pods, os aplicativos precisam solicitar o acesso às suas informações e você pode cortar o acesso aos dados a qualquer momento. E mais do que isso, você pode voltar aqui ao nosso exemplo e pensar o seguinte: se todos os seus dados fossem plugados no Spotify através de um pod sob o seu controle, quando você quisesse mudar de serviço para um outro que você queira experimentar, bastaria plugar esses mesmos dados nesse outro serviço e você poderia ter basicamente as mesmas informações que o Spotify tem, facilitando a sua transição consideravelmente. Para as empresas, como os dados não estão mais nos seus servidores, isso significa que elas contemplam automaticamente com as leis de proteção de dados, afinal elas deixariam de tratar os dados dos usuários diretamente. Pods também oferece uma solução centralizada para autenticação na internet. Então, se em um pod você tem informações como o seu e-mail, endereço e coisas desse tipo, caso você logue em vários serviços com o mesmo pod, ao alterar essas informações, você alteraria esses dados em todos os serviços logados com esse pod. Mas, um passo atrás aqui antes da gente avançar. Acho que você entendeu o que um pod faz, mas talvez você não tenha entendido o que exatamente ele é, certo? Um pod nada mais é do que um servidor que contém as suas informações e faz a gestão delas. Ele pode ser hospedado em um servidor qualquer ou pode rodar diretamente aí no seu computador no melhor estilo self-hosted. Você pode ter vários pods, não precisa ser um só. Vários pods diferentes para coisas diferentes ou até mesmo um para cada aplicação web que você queira acessar, permitindo separar as coisas. Você pode ter um pod de trabalho, só com informações relacionadas ao seu emprego, e você pode ter outro pod só para coisas pessoais, por exemplo. Como em todos os casos o seu servidor está sob o seu controle, cortar o acesso de qualquer empresa às suas informações deve ser tão simples quanto um clique. O Solid ainda tem várias ferramentas e recursos no seu entorno. Um deles é o Web ID, que funciona basicamente como um logar com o Google, que muitos serviços têm, você já deve ter visto, né? Com a diferença de que você logaria com os dados do seu pod de Solid. O projeto Solid começou ainda em 2016 e é todo de código aberto. Apesar de ter crescido em popularidade, especialmente com os conceitos de Web3 e descentralização tendo ficado mais em alta nos últimos anos, ele ainda tem muitos obstáculos para vencer. Existem muitas questões difíceis que o Solid precisa lidar e, pelo que eu percebi através das minhas pesquisas, existem alguns questionamentos sobre eles que ainda não têm respostas super satisfatórias. A segurança é uma grande questão nesse ambiente. Em um primeiro momento, a ideia de remover os dados do controle das Big Techs parece um movimento até sensato e tentador. Porém, os dados continuarão sendo criados em grande escala em alguns casos. Então, como garantir que os pods são seguros? Considerando que usuários podem hospedar os seus próprios pods, seriam eles capazes de gerir a sua própria segurança também? Será que as pessoas vão saber implementar rotinas de backup para manter os seus dados consistentes ao longo do tempo e não perder nada? Será que isso não é complexo demais para simples usuários? Parece haver um grande ceticismo quanto a isso. Enquanto usar o Solid não for tão transparente quanto criar uma conta Google ou Microsoft, algumas pessoas alegam que a probabilidade de adesão das pessoas comuns vai ser praticamente nula. Ao que parece, existem empresas aparecendo que ofertam pods para as pessoas de uma forma um pouco mais simples, como um serviço, tanto mediante a pagamento quanto de forma gratuita. E esse talvez seja um dos grandes obstáculos da sua adesão também. As pessoas não costumam gostar de pagar por coisas que antes eram grátis. Um pod que você aluga é basicamente um serviço de hospedagem, porém, essas empresas serão literalmente empresas de tratamento de dados ao longo do tempo de várias pessoas, que literalmente concentrariam todos os dados de muita gente, se tornando alvos excepcionais para criminosos digitais.
Serviços gratuitos, por outro lado, desconsiderando os que talvez fossem custeados por doações ou alguma coisa assim, certamente vão ter que encontrar uma forma de ganhar dinheiro para se manterem, que provavelmente envolve vender parte dos seus dados para algum terceiro. Isso faz com que algumas pessoas argumentem que usar um pod em um servidor de terceiro é só mover o problema de lugar, alegando que self-host é a única forma realmente sensata de utilizar os pods. Desconsiderando os aspectos de segurança que já foram mencionados quanto ao self-host, eu ainda proponho a reflexão de que essa abordagem, ainda que descentralize dados das Big Techs de forma mais macro, do ponto de vista micro, acaba centralizando todos os dados em um único ponto de falha, o que certamente pode gerar problemas. Há um vislumbre também onde essa tecnologia passe a ser algo mais cotidiano, seja por opção das próprias pessoas e empresas ou por imposição legal dos estados, onde as Big Techs simplesmente teriam que se adaptar. Mas empresas como Google, Amazon e assim por diante têm total capacidade de ofertar serviços onde você cria uma conta Google em um pod e, dada a gratuidade, muita gente aderiria sem pensar duas vezes, eu tenho certeza, dando acesso aos seus dados mais uma vez. E nesse caso a gente voltaria quase que a estaca zero. Não exatamente, porque a principal diferença é poder levar os seus dados para outra empresa, nem que fosse de uma Big Tech para outra. Aparentemente, isso é algo previsto até pelo Tim Berners-Lee. Um dos alicerces da coisa, além de permitir que quem quiser e puder tenha controle sobre os seus pods, através de self-host, é justamente a interconexão de serviços. Ou seja, não exilar os dados das pessoas e tornar eles inacessíveis ou só acessíveis por uma empresa. Isso pode promover a inovação e fazer com que as pessoas queiram usar serviços da Microsoft, da Apple, do Google, de qualquer outro, pela qualidade dos serviços, e não porque a vida digital das pessoas está trancafiada lá naqueles servidores. Uma forma simples de pensar na flexibilidade de um modelo como esse do Solid é pensar na clássica plataforma de podcasts com feed RSS. A mesma fonte de dados pode ser plugada em qualquer app diferente, permitindo que você acesse o mesmo conteúdo no app que você gostar mais. E ainda que o Solid esteja longe de se tornar uma realidade para usuários domésticos, ao que parece ele tem ganhado atenção de algumas empresas e tem sido considerado até mesmo por alguns países como uma forma de ter um login unificado para coisas do governo, só que de forma open source. Ao que parece também, existe uma iniciativa nesse sentido ocorrendo na Bélgica atualmente, sendo assistida pela Inrupt, empresa criada pelo próprio Tim Berners-Lee para fomentar a implementação do Solid. Como toda tecnologia, o Solid parece ter os seus próprios prós e contras e pode ser utilizado para o bem ou para o mal, depende mais de quem usa do que da tecnologia em si. O que deixa no ar mais perguntas do que respostas, para ser sincero. Quando o cara que criou a web tem uma ideia nova, o mínimo que a gente pode fazer é ouvir, né? Pelo menos agora você sabe um pouco mais a respeito do Solid e vai poder ficar de olho aí na sua evolução. Já que ele não é muito popular e toda vez que você pesquisa sobre Solid aqui no YouTube, na maior parte das vezes você esbarra no design pattern e não no protocolo, aqui na descrição eu vou deixar diversos links sobre a documentação do Solid que explicam a arquitetura dele e até mesmo te mostram como você pode criar um servidor você mesmo se quiser, além de alguns serviços e apps que já usam o login com o Web ID do Solid para que você possa testar se tiver interesse. Já aviso que eles são bem rústicos, mas se você ficou curioso, vale a pena dar uma olhada. Qual é a sua opinião sobre o Solid? Você acha que ele vai decolar? E talvez uma pergunta até mais interessante. Acha que ele deveria decolar? Ou é uma ideia que pode ter uma boa intenção, mas pode criar mais problemas do que soluções? Coloca aqui nos comentários. De forma geral, mesmo que o Solid nunca se torne uma unanimidade, a construção de alternativas ao padrão promove a liberdade de escolha e, em muitos casos, ser útil para algumas pessoas já é o suficiente, assim como a própria Deep Web fornece uma forma diferente de navegar na internet, que aumenta o anonimato, mesmo que não seja para todo mundo. Se você já ouviu falar de Deep Web, mas não sabe ainda como ela funciona, confira esse vídeo aqui do lado, onde nós explicamos tudo isso para você de uma forma super simples. Fica aí para conferir e a gente se vê na próxima.